O título desse vídeo é como sublinhar e resumir. Esse resumo aqui desse PDF vai estar disponível para vocês, mas também é importante que acessem o livro, a obra da Lacazzi Marconi de metodologia científica, que está no Canvas de pesquisa em artes, ok? O porquê sublinhar e resumir é importante. Esse mês que nós estamos coletando dados para o texto do nosso artigo, é importante que os dados sejam coletados de forma sistemática para que depois, para que depois a gente possa fazer da melhor maneira o nosso texto e que ele já esteja, como a professora diz, somente costurá-lo, porque a pesquisa foi feita de uma forma tão certa que tudo vai se encaixando, entende? A leitura não é solta, é uma leitura proveitosa. Então eu vou começar lendo aqui e vocês vão me acompanhando. Em primeiro lugar, devemos compreender que cada texto, capítulo, subdivisão ou mesmo parágrafo tem uma ideia principal, um conceito fundamental, uma palavra-chave que se apresenta como fio condutor do pensamento. Como geralmente não se destaca do restante, descobri-lo é a base de toda a aprendizagem. Na realidade, em cada parágrafo, deve-se captar esse fator essencial, pois a leitura que conduz à compreensão é feita de tal modo que as ideias expressas são organizadas numa hierarquia para se descobrir a palavra-chave. Ao descobrir, concretizar e formular as ideias diretrizes dos parágrafos, encontra-se todo o fio condutor que dá a unidade ao texto, que desenvolve o raciocínio, que demonstra as proposições. É por esse motivo que um bom leitor utiliza o recurso de sublinhar, de assinalar com traços verticais as margens, de utilizar cores e marcas diferentes para cada importante do todo. Algumas noções básicas de arte de sublinhar podem ser sintetizadas. Então, eu separei as principais maneiras aqui de como sublinhar e resumir, né? A. Nunca assinalar nada na primeira leitura, cuja finalidade é apenas organizar o texto na mente, de forma hierarquizada, para depois destacar o mais importante. Então, a primeira leitura é para você entender do que se trata. Não vai sublinhando palavras soltas, digamos assim. Sublinhar apenas as ideias principais e os detalhes importantes, usando 2 traços para as palavras-chave e um para os pormenores mais significativos, a fim de destacar as primeiras. Quando aparecerem passagens que se configuram como um todo relevante para a ideia desenvolvida no texto, elas devem ser inteiramente assinaladas, com uma linha vertical à margem. Isso aqui ele está falando de frases que fazem sentido e que complementam a palavra-chave ou até a outra palavra que tem um significado também importante. Da mesma forma, passagens que despertam dúvidas, que colidem com o tema exposto e as proposições que o apoiam devem ser assinaladas com um ponto de interrogação, pois constituem material base para a leitura explicativa, onde sua veracidade será interpretada e confrontada com outros textos. O que consideramos passível de crítica, objeto de reparo ou insustentável dentro do raciocínio desenvolvido deve ser destacado mediante uma interrogação. Também é importante que quando está se realizando a leitura, que vocês entendam todas as palavras que estão sendo descritas para melhor compreensão. E se você não entender, não sabe o que significa, procurar no dicionário, é bem importante. Resumindo o que foi dito acima, teríamos a elaboração de um esquema que se fundamenta na hierarquia das palavras. Frases e parágrafos chaves que, destacado após várias leituras, devem apresentar ligações entre as ideias sucessivas para evidenciar o raciocínio desenvolvido. Aqui eu coloquei um exemplo. O industrialismo, aqui embaixo, só reforçando, como ele está marcado com 2 linhas embaixo, significa que ele é a palavra-chave.
O industrialismo tem como imperativo máximo a conquista do velho pelo novo. Um risco é uma frase que contém uma ligação com a palavra-chave, que realça a palavra-chave, e está forçando a humanidade a marchar através da história a um ritmo cada vez mais rápido, porém fixa somente a direção geral dessa marcha. Não fixa, pelo menos nessa etapa de sua história, o caminho específico, nem o ritmo exato a seguir. Quais são esses caminhos e quais suas ramificações na área das relações entre trabalhadores, diretores e Estado? Necessita-se examinar a partir de uma perspectiva de certa amplitude. A natureza geral do caminho define muitos caracteres específicos, que de outra maneira aparecem como mistos e inclusive acidentais. Outra questão é, por que um caminho ou outro é escolhido, ou aceito pelos homens, ou imposto a eles? O industrialismo é introduzido por elites, nativas ou estrangeiras, grupos de homens que pretendem conquistar a sociedade através de superioridade dos novos meios de produção. Ocorre uma guerra entre a sociedade velha e a nova, entre as elites antigas e a nova, seja a conquista interna ou externa. A nova, ao longo do tempo e sob um outro auspício, está sempre destinada a ganhar. A grande questão dramática não é se o industrialismo haverá de obter a supremacia, senão em torno de qual elite que tomará e manterá o controle do processo e qual será seu enfoque conceitual da organização da industrialização. Aí, depois de você ter feito sua leitura e ter marcado a palavra-chave, as palavras que têm um significado com a palavra-chave e frases também, aqui vai ser colocado num esquema. O industrialismo, que foi a palavra-chave acima, faz ligação com a frase, a conquista do velho pelo novo, fixa a direção geral da marcha, o caminho, define muito dos caracteres específicos. Por que um ou outro é escolhido? Elite. Deseja conquistar a sociedade. A nova é destinada a ganhar. Como organizará a industrialização? O levantamento do processo de raciocínio do autor faz emergir um novo resumo. Então, depois de ter lido, ter sublinhado e ter colocado num esquema abaixo, a gente compila todas essas informações e tem uma ideia do que o parágrafo está dizendo ali. O industrialismo tem como meta a conquista do velho pelo novo. O industrialismo fixa um caminho geral. Por que este ou aquele é escolhido? O tema central, a elite nova utiliza o industrialismo para conquistar a sociedade, e as ideias secundárias as complementares. O caminho a ser escolhido, o enfoque dado à organização da industrialização. Então, não está falando só do industrialismo em si, mas o fator das ideias secundárias que se complementam o caminho a ser escolhido, ou seja, a classe social que se vai tomando o rumo da industrialização, que é uma coisa nova, e o enfoque dado a essa organização. A coerência e validade nos argumentos indo do aspecto geral, o industrialismo, para o particular elite que o impõe, como foi dito anteriormente. A forma do raciocínio adotada é o sequencial, com levantamento de questões para a discussão. A contribuição principal do texto é o de mostrar. Ele mostra a existência de vários caminhos que levam à industrialização e que a escolha de um caminho depende da elite que o introduz o industrialismo na sociedade. Isso daqui é a conclusão que você se chega após passar por essas etapas que eu disse anteriormente. E após ter essa conclusão, você pode levantar novas questões. Por um exemplo, que elites têm força para melhor impor a industrialização?
Como cada elite organiza as relações entre trabalhadores, direção e Estado? Que caminho particular percorreu o industrialismo do Brasil e que tipo de elite o introduziu? E é esse o resumo. Muito obrigada.